TV Hopeful, aprenda ouvindo. Quando a gente acompanha o noticiário sobre um grande desastre natural, ou, sei lá, a eclosão repentina de um conflito armado, a imagem clássica que as emissoras de TV transmitem é quase sempre a mesma, né? Aquela imagem clássica do caos e da poeira. Exato. Vemos os escombros e logo em seguida o foco da câmera já muda para uma tenda de lona. Geralmente branca ou azul, com o logotipo enorme de alguma agência internacional. Isso. E sendo montada ali super rápido, num campo aberto. E, é uma imagem muito poderosa. Transmite uma urgência visceral, mas ao mesmo tempo passa uma certa simplicidade mecânica, sabe? Para quem tá assistindo de longe. Parece fácil. Fica parecendo que a resposta para a perda de um lar, de uma vida inteira, é simplesmente erguer 4 paredes temporárias de tecido e amarrar umas cordas. E essa imagem da tenda é só a ponta do iceberg. E muitas vezes uma ponta enganosa. Como assim? Quando a gente olha para essa lona balançando ao vento, é a premissa fundamental que sustenta toda a operação humanitária por trás dela, que é o direito universal a uma habitação adequada. E isso vai muito além de ter um teto. Muito além. No contexto do direito internacional e da resposta a crises, a habitação adequada é um conceito incrivelmente vasto. Não é só para evitar que a chuva molhe as pessoas. Faz sentido. Trata-se de garantir a segurança física, proteger contra abusos, restaurar o bem-estar psicológico e, mais do que tudo, estabelecer a fundação exata para que uma comunidade inteira possa começar a se reerguer do zero. E é exatamente por essa complexidade que a nossa imersão de hoje foca exclusivamente na anatomia da sobrevivência humana após uma crise. Uma anatomia bem complexa, por sinal. Muito. E para quem nos ouve, a nossa missão nesta análise aprofundada é desconstruir um material que é considerado a verdadeira Bíblia das respostas a emergências do mundo. O renomado Manual Esfera, da edição de 2018. Um documento essencial. E o nosso foco hoje vai ser inteiramente sobre o capítulo de abrigo e assentamento. É um documento fascinante porque ele pega um caos absoluto, o pânico de uma catástrofe e tenta impor a tudo isso um padrão rigoroso de direitos humanos. Ele tenta organizar o inorganizável, né? Exato. E para entender as regras do jogo, de como obrigar pessoas em situações de extremo desespero, o texto nos força a redefinir o que a palavra abrigo realmente significa na prática. Porque o manual recusa categoricamente aquela ideia de que você pode simplesmente jogar uma estrutura física num terreno baldio e chamar isso de solução. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque o texto divide esse conceito em 2 partes, não é? Sim, partes que são absolutamente inseparáveis, segundo as diretrizes. Abrigo e assentamento. O abrigo é o espaço de convivência íntimo. Aquele núcleo onde a família dorme. Isso. Onde a rotina mais básica volta a acontecer, incluindo os itens essenciais da casa. Já o assentamento é a lente aberta. A visão macro. Exatamente. É a localização mais ampla, a vizinhança, o acesso à infraestrutura e a relação com o ambiente ao redor. Quer dizer, pensando nessa divisão, é quase como, entregar a alguém a chave de um carro perfeito, com o motor 0 km, bancos de couro, mas colocar esse carro no meio de um deserto. Sem estradas e sem posto de gasolina. Sem nada. O carro seria o abrigo. Ele não serve para absolutamente nada se o assentamento, que é o ambiente ao redor, não permitir que ele funcione ou chegue a algum lugar. A pessoa continua presa. Essa analogia ilustra bem o problema. O que é fascinante aqui é como o manual conecta o abrigo diretamente a uma teia de outros direitos vitais. E é aí que o assentamento prova o seu valor, né? Com certeza. Um teto isolado protege do sol e da chuva. Mas é a escolha do local desse assentamento, o planejamento milimétrico desse espaço, que vai ditar se aquela população vai ter acesso à água potável, comida, hospitais. Até mesmo formas de ganhar a vida, né? Trabalhar. Exatamente. Se um acampamento perfeito for colocado a 10 quilômetros de uma fonte de água ou numa área super isolada, a crise não foi resolvida. Na verdade, criou-se uma nova crise. Uma crise mais silenciosa e mortal. Perfeito. Então, a gente tem essa base filosófica de que abrigo é dignidade. Mas a grande dúvida é... como essa teoria bonita se traduz na prática
quando os recursos são escassos e o caos impera. Aí é que entra a matemática do manual. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o Manual Esfera abandona a teoria e entra no que a gente pode chamar de a matemática da dignidade. Os padrões 3 e 4 ditam umas métricas que, nossa, são impressionantemente exatas. Até inflexíveis se você olhar de fora. Tipo, o espaço vital mínimo por pessoa dentro de um abrigo coberto é de exatos 3,5 metros quadrados. O que dá mais ou menos o tamanho de uma cama de casal. Mas, se for num clima muito frio ou num ambiente urbano denso, isso sobe para a faixa de 4,5 a 5,5 metros quadrados. E tem a altura do teto também. O pé de leito, né? Isso, no mínimo 2 metros, mas precisa pular para 2,6 se for em clima quente, e no espaço do assentamento como um todo, são 45 metros quadrados por pessoa. E não para na arquitetura. Pois é, o texto exige coisas tipo um mínimo de 2 conjuntos de roupas, um cobertor e especificamente 2 panelas com alças e tampa. 2 panelas? Mas lendo isso, a reação de quem está de fora é achar que é um preciosismo burocrático. Por que um manual global de emergência gasta páginas ditando número de panelas ou centímetros de um teto quando as pessoas estão, sei lá, fugindo de bombardeiros? É a reação mais natural do mundo pensar que algum burocrata de terno lá em Genebra perdeu o contato com a realidade. Dá muita essa impressão. Foram escritas com base em décadas de tragédias. A matemática da dignidade é a matemática da sobrevivência em saúde pública. Dá um exemplo de como isso funciona na prática. Pensa no espaço de 3,5 metros quadrados por pessoa. Esse é o mundo inteiro de um indivíduo por meses, às vezes anos. Se a gente reduz isso para, digamos, 2 metros quadrados, o que acontece na semana seguinte? Olha, imagino que a superlotação cria um ambiente perfeito para contágio, né? Imediatamente. A superlotação gera surtos fulminantes de doenças. Infecções respiratórias, tuberculose, cólera, se espalha como fogo em palha seca. Caramba. Mas não é só a biologia. Tem o fator sociológico. A falta de espaço causa riscos severos de proteção. Quando famílias inteiras, e às vezes até estranhos, são forçados a se espremer num espaço minúsculo, sem qualquer privacidade. A tensão deve subir a níveis absurdos. Exato. Os índices de violência, particularmente a violência baseada em gênero, simplesmente disparam. O espaço físico atua como um escudo primário contra o abuso. O que torna a exigência da altura do teto de 2,6 metros em climas quentes muito mais lógica do que só uma questão de conforto. De forma alguma é conforto. A circulação de ar é questão de vida ou morte. Um teto baixo de lona ou zinco, num calor de 40 graus, transforma o abrigo num forno. Nossa, e com crianças e idosos ali dentro? Isso causa exaustão térmica severa e, além disso, se houver qualquer tipo de cozimento dentro do abrigo, um teto baixo aprisiona a fumaça. Agrava dramaticamente as doenças respiratórias. Faz todo sentido. E sobre as panelas, essa é a parte que mais me chamou a atenção. 2 panelas com alças e tampa. Esse é um dos meus exemplos favoritos. Por que não mandar logo uma panela gigante para a família? E por que a tampa virou um padrão internacional? Porque esse detalhe microscópico salva vidas. Pensa na rotina. Se uma família recebe só uma panela, ela vai usar para ferver a água do rio para beber, certo? Certo. Horas depois, vai usar a mesma panela para ferver e higienizar a roupa suja. Talvez tecidos usados em recém-nascidos por falta de fraldas. Ah, entendi onde você vai chegar. E à noite, vai usar essa mesmíssima panela para cozinhar. Fazer sopa no recipiente onde se ferveu roupa suja num ambiente sem saneamento é receita para contaminação cruzada. Nossa, e aí qualquer esforço de saúde pública vai pelo ralo. Completamente anulado por falta de uma segunda panela. E a tampa impede que moscas, que acabaram de pousar em latrinas a céu aberto, contaminem a comida. É quase uma ironia brilhante. O instinto humano é mandar toneladas de remédios numa crise. Quando, na verdade, uma panela extra com tampa e 1 metro quadrado a mais evitam que as pessoas precisem desses remédios em primeiro lugar. Sensacional. Mas, seguindo a lógica do manual, a gente matematicamente aperfeiçoou o interior da tenda.
O problema é que a realidade de hoje raramente nos dá um campo plano e vazio para montar essas tendas perfeitamente espaçadas, né? Hoje, a crise mudou de endereço. Ela foi para a cidade. Isso. O mundo está massivamente urbanizado. E intervir numa crise urbana soa muito, sei lá, como tentar realizar um transplante de coração num paciente enquanto ele corre uma maratona. A cidade não para, né? Não para. O trânsito, o comércio informal, a cobrança de aluguéis, tudo continua pulsando de alguma forma. E as equipes humanitárias têm que inserir essa nova infraestrutura sem fazer o coração da cidade parar. E estamos lidando com alta densidade, arranha-céus, rachados, sistemas de aluguel complexos. O manual dedica muita atenção a cenários que vão muito além dos antigos acampamentos. Eu notei que eles dividem quem está na cidade em populações não deslocadas e deslocadas, porque a pessoa pode ter perdido a casa, mas não saiu do bairro. Ela pode estar acampando no próprio quintal em ruínas. E outros alugam quartos, ocupam prédios abandonados ou lotam ginásios. É o verdadeiro labirinto moderno. E como se organiza a ajuda quando a crise está camuflada dentro do tecido da cidade? Se conectarmos isso ao panorama geral, a chave que o Manual Esfera oferece é a adoção rigorosa de abordagens baseadas em bairros. Abordagens territoriais, em vez de focar só no indivíduo afetado. Focar no sistema inteiro ao redor dele. Isso. É um erro clássico e muito perigoso uma organização humanitária tentar criar estruturas paralelas que ignorem quem já morava lá. Imagina, tem um bairro que já sofria com escassez de água. Antes da crise, você diz? Isso, antes da crise. De repente, milhares de deslocados chegam. Se a agência constrói um sistema de água potável exclusivo para os deslocados na praça e vira as costas para os moradores locais que continuam sem água... Cria-se um ressentimento imediato. A ajuda acaba sendo o estopim para um conflito local. Exatamente. Atritos profundos que podem escalar para a violência. A resposta urbana precisa consertar a infraestrutura do bairro todo, beneficiando tanto quem chegou fugindo quanto quem já morava lá e os acolheu. Para fortalecer a resiliência da cidade. Não para criar uma bolha intocável de refugiados no meio de uma população carente e hostil. Então, o que tudo isso significa? Digamos que a gente aplicou a matemática da dignidade. A tenda está perfeita, o bairro ganhou água nova, tudo parece um sucesso absoluto. Aí entra uma barreira invisível. Esse abrigo perfeito pode ser demolido da noite para o dia por uma ameaça que não pesa nem 1 grama. A falta de um papel. Nossa, sim. Os padrões 5 e 6 entram de cabeça no que a gente pode chamar de o alicerce invisível da reconstrução. Eles tratam da assistência técnica e, principalmente, da segurança de posse. O famoso Security of Tenure. Isso mesmo. O texto defende uma abordagem chamada de seguro o suficiente. Mas, na prática, como uma organização garante que as pessoas não sejam expulsas das suas tendas quando o governo local ruiu? É bem complexo. Ou, num cenário trágico que o manual cita, quando mulheres perdem os maridos no desastre e, pelas regras patriarcais locais, não têm o direito de herdar a terra. Isso levanta uma questão importantíssima. Essa é uma das arenas mais delicadas de toda a intervenção. A segurança de posse é basicamente a garantia de não sofrer um despejo forçado. O pavor de ser jogado na rua de novo. Exato. E no vácuo de poder de uma crise, essa segurança evapora, especialmente para viúvas e grupos marginalizados. O conceito de seguro o suficiente traz uma dose cavalar de pragmatismo para o manual. Porque não dá para esperar a burocracia, né? Claro que não. Numa emergência, você não pode cruzar os braços e esperar 10 anos até o judiciário emitir títulos de propriedade oficiais para milhares de famílias. Então a ideia é blindar essas pessoas legalmente, passo a passo, aceitando que o contrato perfeito não existe agora. Precisamente. E a ferramenta para isso é a devida diligência. As agências precisam colocar os pés no chão e entender como a terra é gerida ali de verdade. Que, na maioria das vezes, não é no cartório. Longe disso. Em várias partes do mundo, é o direito consuetudinário, regras não escritas, tradições tribais, líderes religiosos. Nesses lugares, a palavra de um líder comunitário vale mais que um papel timbrado pelo governo. Então a organização precisa atuar como mediadora,
Negociando acordos? Isso, a posse incremental. Se uma ONG chega com a arrogância de ignorar essas dinâmicas de poder e simplesmente instala abrigos num terreno disputado, o resultado é catastrófico. O esforço gera despejos violentos depois. É espantoso perceber que o profissional humanitário moderno não está lá só distribuindo cobertor. Ele tem que atuar, simultaneamente como engenheiro civil, diplomata e advogado de terras. É uma qualificação impressionante que se exige deles. Mas, avançando na linha do tempo, eventualmente a poeira baixa, o pico da emergência passa, e a gente chega na fase final do manual, que é o rastro humanitário. O padrão 7, que foca na sustentabilidade ambiental. A parte que muita gente acha que é secundária. Pois é, sendo muito transparente para grande parte da nossa audiência, que acompanha tudo de um lugar seguro, falar de impacto ambiental enquanto pessoas lutam pela vida soa meio como um luxo. Não é uma militância verde fora de hora. Sabe, ela é uma questão rigorosa de sobrevivência a médio prazo. Como assim? A capacidade daquela população voltar a ter uma vida normal depende completamente de como o meio ambiente ao redor é tratado. Vamos pegar a remoção de escombros de uma cidade destruída. Não é só limpar a rua para ficar bonito. Exato. Primeiro, previne que águas paradas criem foco de mosquitos de doenças mortais. Segundo, esses escombros têm tijolos e metais que podem ser reaproveitados. A triagem vira fonte de renda imediata para a população local. Pessoas pagas para trabalhar na própria reconstrução. E sobre a terra em si, imagino que ignorar a geografia local tem um preço alto. Um preço devastador. Se um acampamento para milhares de pessoas ignora as curvas de escoamento de água de um terreno, a primeira tempestade sazonal causa deslizamentos de terra. E inunda as áreas de convivência com o transbordamento das latrinas, né? O que traz a cólera de volta. E tem o esgotamento de recursos. Se a agência doa muito arroz e feijão, mas não dá fogão eficiente, as pessoas vão cortar as árvores da região para fazer lenha. O que gera desmatamento instantâneo. E erosão severa do solo. E, inevitavelmente, conflito com a comunidade que dependia daquela lenha antes da crise. O que nos leva ao encerramento do ciclo, a desativação do acampamento, quando chega a hora de desmontar tudo. O teste ético final de uma intervenção. O objetivo não é só recolher as tendas e ir embora. O padrão exige que o local seja devolvido em condições melhores do que as originais, se possível. É uma cirurgia, praticamente. Imagina o desastre que é abandonar um acampamento deixando para trás fossas sépticas, contaminando o lençol freático ou o solo estéril. A solução de curto prazo não pode causar a miséria da próxima geração. Incrível. O que, lá no começo da nossa conversa, parecia ser apenas a logística tática de montar tendas, se revelou um emaranhado fascinante e vital. De direitos humanos inegociáveis. Sim. A matemática rigorosa do espaço e das panelas, a diplomacia sobre posse de terras e a engenharia ambiental. Fica muito clara a máxima de que o abrigo salva o corpo, mas é o assentamento que salva a comunidade. Sem tirar nem pôr. E entender essas engrenagens altera a nossa percepção técnica das crises e da própria resiliência humana. A dignidade não é um luxo em tempos de paz. Ela deve ser medida em centímetros quadrados, mesmo no caos. Com toda certeza. E ter essa clareza transforma de forma irreversível como a gente consome a informação. Muda completamente o olhar. Da próxima vez que o noticiário exibir um acampamento, quem nos acompanha agora vai enxergar muito além da lona plástica azul. Vai conseguir ver os exatos 3,5 metros quadrados de barreira contra doenças. E isso nos deixa com um pensamento final muito instigante. A gente passou a imersão inteira falando sobre desenhar a solução temporária perfeita. Mas e quando a crise simplesmente nunca acaba? Quando vira permanente? Quando aquele acampamento planejado para durar 2 anos se estende por décadas a fio. Como a arquitetura provisória da emergência acaba se transformando de forma silenciosa na arquitetura permanente de alvenaria das novas megacidades globais de amanhã. Essa é a grande questão. É algo profundo para levarmos conosco até nossa próxima análise aprofundada.